Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O estado de São Paulo pretende vacinar adolescentes de 12 a 17 anos já em agosto. Na primeira etapa da vacinação, a prioridade é para grávidas e jovens com comorbidade ou deficiência. Com a compra de lotes extras de imunizantes pelo Estado paulista, já está prevista a vacinação contra a Covid-19 dos mais de 3 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos a partir de 23 de agosto. A intenção é que todos os jovens estejam vacinados até o dia 30 de setembro. Na primeira etapa da vacinação, que vai até 5 de setembro, a prioridade vai ser para imunizar grávidas e adolescentes que possuem algum tipo de comorbidade ou deficiência. Em setembro, começa a vacinação dos adolescentes por faixa etária. Entre os dias 6 e 19 de setembro, deve ser a vez dos que têm entre 15 e 17 anos. Já entre os dias 20 e 30 de setembro, os vacinados vão ser os jovens de 12 a 14 anos em todo o estado. O governo do estado já autorizou a retomada das aulas presenciais da educação básica para o segundo semestre de 2021. A variante Delta do coronavírus pode mudar a estratégia de vacinação no país. A principal dúvida entre as autoridades é sobre a necessidade em diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose. A medida foi adotada no Reino Unido, mas entre os especialistas ainda não há consenso. Menos de um quinto da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid-19. Apenas a vacina norte-americana Janssen, que chegou há pouco tempo no país, garante a proteção em uma única dose. Os outros 3 imunizantes disponíveis necessitam de 2 aplicações. No Brasil, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deve ser entre 14 e 28 dias. Para as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, o tempo indicado pela Anvisa é de 60 a 90 dias. Mas o surgimento da variante Delta do vírus colocou em xeque essa programação. Isso porque a nova cepa tem uma transmissão mais rápida que as anteriores, o que pode fazer com que a proteção da primeira dose diminua. Um estudo feito no Reino Unido com as vacinas AstraZeneca e Pfizer mostrou que após receber a primeira dose, uma pessoa contaminada com a variante Alfa tinha proteção de 50%. Mas no caso da variante Delta, esse índice caía para 33%. E por isso, especialistas passaram a defender a diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda dose. O Reino Unido foi o primeiro a mudar a estratégia de vacinação. O intervalo entre as doses, que era de 12 semanas, foi reduzido para 8. Pelo menos 5 estados brasileiros também adotaram a mesma medida. E São Paulo foi um dos últimos a avaliar a possibilidade. Porque a imunidade, embora as vacinas possam não responder bem à variante Delta de uma forma geral, o fato de você ter a imunidade completa ajuda e ajuda substancialmente. Por isso que muitos estão já considerando a alteração do calendário de imunização, prevendo a antecipação da segunda dose. E, na minha opinião, isso é uma medida que tem que sim ser considerada e é correta. Mas a estratégia divide opiniões. Nossa reportagem conversou com 2 especialistas sobre o assunto. A doutora Viviane de Macedo, que é infectologista, afirmou que a redução do tempo entre uma dose e outra diminui a eficiência da vacina. Existe uma justificativa, porque que a gente faz um intervalo de 3 meses ou 12 semanas, justamente para melhorar a eficácia da vacina. Então, tanto a Oxford quanto a Pfizer, quanto mais você demora para fazer a segunda dose, maior a eficácia com a segunda dose. O infectologista Arthur Brito concorda, mas ressalta que o impacto coletivo da vacinação é mais importante do que o individual. Por isso, acha que a antecipação da segunda dose pode ser uma boa estratégia para combater a variante Delta, mesmo com a perda de eficiência da vacina em alguns casos. Mas a gente tem que lembrar que vacina não é uma estratégia de imunização individual, não é estratégia de combate ao vírus individualmente, é uma estratégia de combate coletiva. Então, assim, é muito mais importante a gente ter mais gente plenamente imunizada mais rápido do que a gente aguardar mais tempo para ter mais gente imunizada e imunizar individualmente melhor. Porque, no final das contas, o que a gente quer é bloquear a circulação do vírus.
E isso só acontece quando tem bastante gente imunizada naquela população. E nos destaques internacionais, olha só, a União Europeia registrou no ano passado o maior número anual de mortes desde 1961. De acordo com o órgão, os países da União Europeia registraram um total de 5.200.000 óbitos somente no ano passado. O número representa um forte crescimento de 11% de mortes em relação a 2019, quando os óbitos somaram 4.700.000 e o mais alto desde 1961. Para a Eurostat, a tendência reflete o impacto da pandemia da Covid-19. O número de mortos aumentou em todos os países do bloco durante esse período, mas particularmente na Itália, com mais de 111.000 mortes, o que representa 18% a mais que em 2019. Essa mortalidade contribuiu para um ligeiro declínio populacional em 2020, estimado em cerca de 321.000 pessoas. O número de nascimentos também continua em queda. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington nesta segunda-feira de impor uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington nesta segunda-feira de impor uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país. A declaração foi feita em uma transmissão ao vivo pela televisão e pelo rádio, um dia depois de protestos anti-governo históricos na ilha. Também todos estes processos que hemos tratado de enfrentar. Todos esses processos que tentamos enfrentar e superar diante de uma política de sufocamento econômico para causar instabilidade social têm efeitos cumulativos e acredito que os problemas que temos hoje têm a ver com processos cumulativos. Eu creio que hoje os problemas que temos têm a ver com esses efeitos acumulativos. O presidente cubano ainda afirmou que os promotores dos protestos tiveram a resposta que mereciam e continuarão a ter, como na Venezuela, um grande aliado do país. A questão ultrapassou a diplomacia Cuba-Estados Unidos e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se posicionou. Não há que utilizar de bandeira o apoio humanitário para... Não devemos usar o apoio humanitário como bandeira para interferir em assuntos que apenas os cubanos são responsáveis por resolver. Estaremos vigilantes e dispostos a ajudar o povo irmão de Cuba. Nós vamos estar pendientes e dispostos a ajudar ao povo hermano de Cuba. Do lado americano, em nota, o presidente Joe Biden pediu ao regime cubano que, em vez de se enriquecer, ouça o povo e atenda às suas necessidades. A chegada do verão e a redução de medidas restritivas incentivaram espanhóis a relaxarem em meio ao avanço da variante Delta do coronavírus. Praças, bares e restaurantes ficaram cheios em Madrid. Espanhóis aproveitaram a noite de verão para sair às ruas da capital Madrid, apesar das restrições devido à pandemia. Além dos frequentadores de restaurantes e bares, muitos jovens optaram por se reunir em praças, formando aglomerações. Pouco a pouco está chegando ao fim e é como liberdade. Além de tudo que passamos, é como se quiséssemos uma liberdade que nos foi tirada no último ano. Que nos han quitado el anterior año. Eu já tive coronavírus e não tenho medo dele. Além disso, pessoalmente tenho 21 anos e meu sistema imunológico é forte. Eu não me importo. Eu tenho medo de ser infectada. Vejo que as pessoas estão relaxando demais. Não saio muito, mas agora que estou aqui no centro, vejo que as pessoas estão muito próximas. Não respeitam as medidas e não estão usando máscaras. Mesmo que não seja obrigatório agora, mas acho que é perigoso. Com a chegada do verão e a redução das medidas, como o levantamento de obrigação de uso de máscara ao ar livre, os contágios por Covid dispararam na Espanha, principalmente entre os mais jovens. O avanço da variante Delta é a principal preocupação das autoridades sanitárias. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia.